Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o pastor Francisco e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito especial, baseada no Salmo 1 Samuel 2, que é um salmo de ação de graças e de exaltação a Deus. Esse salmo foi composto por Ana, a mãe do profeta Samuel, que louvou a Deus pelo nascimento do seu filho, depois de ter sido estéril por muitos anos. Esse salmo nos ensina a reconhecer a bondade e a soberania de Deus, que faz maravilhas na vida daqueles que confiam nele. Vamos ler juntos esse salmo e depois vamos refletir sobre o seu significado e aplicação para as nossas vidas. Acompanhe comigo. Responsório 1 Samuel 2. Meu coração exultou no meu Senhor, Salvador. Meu coração exultou no meu Senhor, Salvador. Exulta no Senhor meu coração, e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais porque me alegro com a vossa salvação. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar, é o Senhor quem faz o pobre e faz o rico, é o Senhor quem nos humilha e nos exalta. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar-se com os nobres num lugar de muita honra e distinção. Que salmo maravilhoso, não é mesmo? Esse salmo nos mostra que Deus é o nosso Salvador, que nos livra dos nossos inimigos e dos nossos problemas. Esse salmo nos mostra que Deus é o nosso provedor, que nos supre as nossas necessidades e nos satisfaz os nossos desejos. Esse salmo nos mostra que Deus é o nosso Senhor, que tem o poder sobre a vida e a morte, sobre o pobre e o rico, sobre o humilde e o exaltado. Esse salmo nos mostra que Deus é o nosso Pai, que nos ama e nos escolhe, que nos eleva e nos honra. Eu quero destacar alguns pontos importantes desse salmo, que podem nos ajudar a viver uma vida de ação de graças e de exaltação a Deus. O primeiro ponto é que devemos exultar no Senhor. Veja o que Ana diz no verso 1: Exulta no Senhor meu coração, e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais porque me alegro com a vossa salvação. Ana não quer se gloriar em si mesma, mas no Senhor, que lhe deu a vitória sobre a sua esterilidade e sobre a sua rival, Penina, que a humilhava por não ter filhos. Ana não quer se envergonhar da sua situação, mas se orgulhar do seu Deus, que lhe deu a salvação e a alegria de ser mãe. Ana não quer se calar diante dos seus adversários, mas desafiá-los com a sua boca, que louva a Deus pelo seu milagre e pela sua fidelidade. Nós também devemos exultar no Senhor, e não em nós mesmos, que somos fracos e pecadores. Nós devemos exultar no Senhor, e não na nossa situação, que é passageira e instável. Nós devemos exultar no Senhor, e não nos nossos adversários, que são derrotados e vencidos. Nós devemos exultar no Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, que nos livra do pecado e da morte. Nós devemos exultar no Senhor, porque Ele é o nosso Deus, que nos dá a vitória e a alegria. Nós devemos exultar no Senhor, porque Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa glória. O segundo ponto é que devemos reconhecer a soberania de Deus. Veja o que Ana diz nos versos 4 a 8. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar, é o Senhor quem faz o pobre e faz o rico, é o Senhor quem nos humilha e nos exalta. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar-se com os nobres num lugar de muita honra e distinção. Ana não quer atribuir a sua bênção ao acaso, à sorte, ou à sua própria capacidade, mas ao Senhor, que tem o controle de todas as coisas. Ana não quer ignorar as mudanças e os contrastes que acontecem na vida, mas reconhecer que eles são obra do Senhor, que tem o domínio sobre todas as circunstâncias. Ana não quer se rebelar ou se conformar com a sua condição, mas aceitar e confiar na vontade do Senhor, que tem o propósito para todas as situações.
Nós também devemos reconhecer a soberania de Deus, e não atribuir as nossas bênçãos ou as nossas dificuldades a outras causas, que são secundárias e limitadas. Nós devemos reconhecer a soberania de Deus, e não ignorar ou negar as mudanças e os contrastes que acontecem na vida, mas entender que eles são parte do plano de Deus, que é perfeito e eterno. Nós devemos reconhecer a soberania de Deus, e não nos rebelar ou nos conformar com a nossa condição, mas nos submeter e nos entregar à vontade de Deus, que é boa e agradável. O terceiro ponto é que devemos nos alegrar com a salvação de Deus. Veja o que Ana diz no verso 1: Minha boca desafia os meus rivais porque me alegro com a vossa salvação. Ana não quer se lamentar ou se queixar da sua esterilidade, que era uma grande vergonha e uma grande dor para ela, mas se alegrar com a salvação de Deus, que lhe deu um filho, que seria um grande profeta e um grande juiz de Israel. Ana não quer se entristecer ou se desesperar pela sua rivalidade com Penina, que era uma grande provação e uma grande aflição para ela, mas se alegrar com a salvação de Deus, que lhe deu a vitória sobre a sua inimiga, que seria humilhada e desprezada. Ana não quer se angustiar ou se desanimar pela sua espera, que foi longa e difícil, mas se alegrar com a salvação de Deus, que lhe deu a resposta, que foi maravilhosa e surpreendente. Nós também devemos nos alegrar com a salvação de Deus, e não nos lamentar, nos queixar, nos entristecer, nos desesperar, nos angustiar ou nos desanimar pelos nossos problemas, que são temporários e passageiros. Nós devemos nos alegrar com a salvação de Deus, e não nos esquecer, nos duvidar, nos questionar, nos rebelar ou nos conformar com a sua vontade, que é perfeita e eterna. Nós devemos nos alegrar com a salvação de Deus, e não nos orgulhar, nos vangloriar, nos exaltar, nos comparar ou nos invejar dos outros, que são falhos e pecadores. Nós devemos nos alegrar com a salvação de Deus, porque Ele é o nosso Salvador, que nos salva do pecado e da morte. Nós devemos nos alegrar com a salvação de Deus, porque Ele é o nosso Deus, que nos dá a vida e a alegria. Nós devemos nos alegrar com a salvação de Deus, porque Ele é o nosso Pai, que nos ama e nos abençoa. O quarto e último ponto é que devemos louvar o nome do Senhor. Veja o que Ana diz no verso 21, por isso nosso coração se alegra nele, seu santo nome é nossa única esperança. Ana não quer louvar o nome do Senhor apenas com os seus lábios, mas com o seu coração, que se alegra nele. Ana não quer louvar o nome do Senhor apenas com as suas palavras, mas com a sua vida, que é a sua única esperança. Ana não quer louvar o nome do Senhor apenas com os seus atos, mas com a sua fé, que é a sua única certeza. Nós também devemos louvar o nome do Senhor, e não apenas com os nossos lábios, mas com o nosso coração, que se alegra nele. Nós devemos louvar o nome do Senhor, e não apenas com as nossas palavras, mas com a nossa vida, que é a nossa única esperança. Nós devemos louvar o nome do Senhor, e não apenas com os nossos atos, mas com a nossa fé, que é a nossa única certeza. Nós devemos louvar o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, que tem um nome acima de todo nome. Nós devemos louvar o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Deus, que tem um nome santo e poderoso. Nós devemos louvar o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Pai, que tem um nome amoroso e gracioso. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero encerrar essa mensagem com um desafio. Vamos viver uma vida de ação de graças e de exaltação a Deus. Vamos viver uma vida de exultação no Senhor, de reconhecimento da sua soberania, de alegria com a sua salvação, de louvor ao seu nome. Vamos viver uma vida que glorifique a Deus, que testemunhe do seu amor, que abençoe as pessoas, que faça a diferença no mundo. Vamos viver uma vida que honre a Deus, que agrade a Deus, que seja para Deus. Que Deus te abençoe e te inspire.